Mas para onde ir? Para onde fugir disso? Não tem Não como, tem né, pastor? Mas o pastor, se não tem para onde ir, se não tem para onde fugir, e o senhor bem falou aí em algum momento dessa narrativa, que isso está apontando para o cenário do anticristo e da marca da besta. Se esse chip, que possivelmente será implantado na humanidade, for real dessa forma, através de chip mesmo tecnológico, se o arrebatamento da igreja não acontecer antes disso aí, nós vamos passar pela grande tribulação, então. Lá vem o polêmico. Não, porque estamos no caminho ou não estamos disso aí? E da preparação do anticristo. Agora a pergunta que fica, isso, para acontecer de a gente ter esse chip, essas coisas de ser identificado através de uma câmera, enfim, através de alguma coisa tecnológica, em 3 anos, 5 anos no máximo? Não. A China implantou o controle total em 1990, em 2018. Em 2020, quando a pandemia surgiu, já estava um sistema absurdo. Aí eles potencializaram a vigilância na pandemia. E agora, isso tem vídeos na internet, tá? Uma pessoa clandestina, por exemplo, você é um mau cidadão na China e o governo quer você. Você saiu na rua, 7 minutos você está preso. E isso em 2 anos foi implantado? 2 anos. Então, se nós já estamos a essa altura, em 2 anos foi implantado isso aqui, então quer dizer que a gente está no caminho da grande tribulação? Então, o que aconteceu aqui no Brasil, né? Foi em 2018 que começou a surgir isso, né? Infelizmente, a gente fala isso, começou a surgir no governo do Bolsonaro, que foi, eu já falei isso aqui, esse pastor é comunista. Não. Todo esse sistema de pontuação já existia, mas quem deu a canetada final, quem assinou foi o presidente Bolsonaro. E não passou pelo Congresso nem pelo Senado. Mas de forma voluntária ou de forma involuntária? Não, achando que seria um bem para a sim, sociedade? Que foi o monitoramento. Como é que o governo monitora o cidadão? Olha só, nós já estamos dentro dessa teia. O governo monitora o cidadão através da íris dos olhos, reconhecimento facial, digital, voz e massa corpórea. Dentro do crédito positivo, você está dentro desse sistema de monitoramento. Agora, o teu dinheiro está vinculado a isso. Imagine, o Drex está dentro, porque o Drex é um dinheiro do governo brasileiro. O governo vai estar vinculado ao teu crédito. Então, tudo que você fizer financeiramente vai estar vinculado à tua pontuação. É o score social. Isso. Que está lá, eles colocaram bronze, prata e ouro. Então, se você é bronze ou prata, você já está no intermediário. O bronze é ruim. O prata no intermediário, se você é ouro, você é um bom cidadão. De fato, isso nos leva a um cenário apocalíptico meio que cinematográfico. Sim, né? aí vê você isso nos falou filmes. 2 anos. Veja bem, 1 ano de implantação do Drex. 2026 é recolhimento de todo o dinheiro. 2027, se Jesus não voltar, é isso que eu falei, não vai precisar declarar imposto. O governo vai saber tudo. Então, eles estão preparando todo um sistema para você não fugir da teia. Do controle do... O que as pessoas não entendem é que o governo quer controlar tudo que você faz. Se não tem como fugir disso, tem como fugir da marca da besta? Não tem. É por isso que, vamos lá, na minha visão pré-tribulacionista, ou você vai ser um mártir da grande tribulação, porque não vai ter como você comprar, vender, negociar, fazer nada, se você não estiver debaixo desse sistema do governo. Então, a gente está vivendo uma preparação. Então, imagine que Jesus voltou e eu não fiquei, porque eu sou pré-tribulacionista, né? Vamos pegar esse cenário. Eu não fiquei. É claro, ele voltou. Eu Se tu é pré-tribulacionista, não tem como ter Vamos dizer ficado, que você é um pós e você ficou. Não, o Erickson é o pós. A gente subiu, ele é o pós e ele ficou daí. Aí, o que aconteceu? O Erickson quer comprar. Ele não vai poder. Ele quer pagar água, ele não vai poder. Ele quer usar a internet, ele não vai poder. Não vai ter liberação de dinheiro enquanto ele não estiver debaixo do controle do governo. Ah, pastor, isso não vai acontecer
As pessoas não vão aceitar isso com facilidade. Eu pergunto para você, você estudou sobre o uso de máscara? Ou por que eles mandaram usar máscara? Não. Ninguém estudou. Todo mundo diz, não, isso é bom porque você não vai pegar o vírus. Você respirar teu próprio oxigênio faz um mal danado para a tua saúde. E você está respirando teu próprio ar. Alguém te falou isso? Também Apodrece não. teu pulmão, te enfraquece. Acontece N coisa e você respirar teu próprio. Ninguém raciocinou. Quer dizer, o governo mandou e todo mundo fez ganho. Eu me lembro que eu fui no Maranhão, bem na pandemia, lockdown, fazer um projeto Arrependos, eu andando sem máscara, os caras começaram a gritar, põe a máscara, seu louco. Olha como as pessoas... Aí, do nada, ó, chegou a cura da doença, que foi o remedinho que aplicaram. Só vai poder trabalhar quem tiver. Só vai poder entrar em ônibus quem tiver. Só vai poder ir estudar quem tiver a carteira que tomou o remédio. Eu pergunto, o povo correu ou não correu? Correu para aplicar, né? Agora imagine você ter todo o teu dinheiro bloqueado e o governo chegar para você e dizer, você só vai poder ter acesso a esse dinheiro se você, com a mente humanista do evangelho que nós estamos hoje. As pessoas vão ou não? Se torna impossível não aceitar. Sendo sincero. Se torna muito impossível. Dentro da linha humana, você vai, não, isso é, eu vou pregar, porque imagine eu ficar sem comer, sem beber, sem poder desfrutar do dinheiro que eu tenho. Só que é isso que vai acontecer. Então, assim, e aí, por isso que a Bíblia chama os mártires de grande tribulação. E outra coisa, vamos pegar a cena da pandemia, porque a pandemia foi o teste do totalitarismo. Tá? É o cenário, né? Vamos lá, Florianópolis. Os vizinhos começaram a entregar vizinho. Teve caso, Fábio, de seguidor meu, da mãe denunciar os filhos por não estar usando máscara, por não obrigar os filhos a tomar. Teve casos de seguidores meus idosos, os filhos obrigar a tomar o remédio. Obrigar, eles não queriam. Obrigar. Sabe o que é obrigar? Ele pegar no carro e levar à força para dentro de uma clínica e obrigar a tomar, sendo que a pessoa perdeu toda a liberdade. Por quê? Porque as pessoas elas compram a ideia de uma tal forma que, não, eu só vou poder viver novamente se isso acontecer. É para o teu bem, é para a tua segurança. Só que agora, vamos pegar o efeito da pandemia. Todas as farmacêuticas estão liberando os efeitos colaterais do que o povo tomou. E aí? E outra, eu digo para você sem medo de errar. Tudo que eles estão divulgando agora, teve uma brasileira aqui que ganhou uma causa, teve uma americana que ganhou 100 milhões, parece. Teve outra no Reino Unido e aí começou a vazar. Pessoas ganharam processo, por quê? Porque o efeito colateral matou, porque o efeito colateral deixou na cadeira de roda, problema cardíaco e um monte de efeitos colaterais. Tudo que as pessoas tomaram estava na bula. Os efeitos colaterais estavam na bula de todos. Alguém leu a bula? Quem lê aquele tanto de... Então, mas não é o porquê. Qual era o desejo do povo? Voltar a sair de casa. Liberdade. Liberdade. Então, não importa você achando que vai ser liberto, né? O que eles ofereceram? Segurança. Não, isso aqui vai te dar segurança para você voltar à liberdade. O que eles ofereceram? A liberdade em troca da tua saúde. E eu falo sem medo de errar. Pega a classe idosa, depois de tomar isso. Muitos que tinham disposição, faziam um monte de coisa, não conseguem nem sair dentro de casa hoje. Você está entendendo? E daí explodiu o câncer turbo agora, não é nem o câncer, é câncer turbo. Em 3 a 6 meses a pessoa está em óbito. Parada cardíaca. Parada cardíaca. Jovens atletas caindo em campo de futebol com parada cardíaca. Que é no mundo todo. Né? Em Israel, aquele desfibrilador, não tem? Sim. Está em todos os pontos de Israel, depois do experimento científico. Então, assim, as pessoas queriam liberdade, mas elas venderam a sua saúde. Não, você falar mal disso, era teórico e tal. Só que agora, se você for estudar, você vai ver que todas as farmacêuticas estão sendo processadas. Por causa dos processos, elas estão dizendo os efeitos colaterais,
Só que existe algo que eu dizia lá na pandemia. A farmacêutica, ela fez um acordo com o governo brasileiro, por exemplo. Qualquer processo que vem sobre a farmacêutica processa o governo, porque o governo sabia. Meu Deus. Até o Biden agora, antes de entregar para o Trump, está negociando a anistia do cara que foi quem inventou a doença mundial, né? Então, imagine... só para você está entendendo o nível que a gente está chegando? Então, assim, o governo... Então, por exemplo, a farmacêutica, tive um efeito colateral do que eu tomei na pandemia. Processei. A farmacêutica vai processar o governo, porque o governo sabia. Então, ela se exclui de todo o malefício e a culpa é do governo. Por quê? Porque foi uma ordem do governo. E aí entra uma pauta agora. Essa aqui é interessante. O governo Trump, a equipe de Trump, no primeiro dia de segunda-feira ele toma posse. Terça-feira ele vai pedir desligamento da OMS. O Trump? Vai pedir desligamento da OMS. Ele vai querer que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, se desligue do governo? Do governo americano. Ele não quer ligação com a OMS. Isso é pauta para muita teoria, tá? Outra coisa, o Kennedy Jr. vai assumir... Kennedy Jr. é um dos caras maior conspiracionista americano. Ele falou tudo sobre esse experimento científico do remédio que foi aplicado na pandemia. E ele vai assumir o lugar do Dr. Fauci, que é o cara que monitorou toda a pandemia, que seria o ministro da Saúde do governo americano. Um cara que é... Sim. Um cara que era totalmente contra esse remédio. E o Trump pega esse cara e coloca como... Então, veja bem, a América vai se desligar da OMS. Isso é um alerta vermelho. Por que é um alerta vermelho, Fábio? Porque isso pode detectar que uma nova pandemia está vindo e o governo americano não vai se submeter à ordem da ONU. E já tem até uma nova doença que Sim. Nasceu na China agora, que praticamente está nos fazendo lembrar da pandemia que se passou, né? Antecedendo o carnaval, gente pedindo para adiar ou para não ter carnaval, porque essa doença já está se alastrando em alguns países. E até então o governo quer festejar, o brasileiro quer pular carnaval, né? Mesma coisa. É o mesmo cenário, praticamente. E essa doença está se alastrando em alguns lugares aí, né? Sim, e aí tem também a questão da gripe... A gripe aviária que já passou para humanos, né? Ela já está um surto nos Estados Unidos em animais e teve já o primeiro óbito em humanos. E ele é muito perigosa também. Então, assim, o Donald Trump se desligar da OMS é um cenário aí que possa... E o cara que vai assumir a saúde do governo americano todas as políticas da pandemia, ele é contra. O cara do Ministério da Saúde, vamos dizer assim, do governo americano, ele é contra tudo.